Bom, então nós voltando ao estudo do livro 50 anos depois, nós estamos no terceiro capítulo. Na semana passada a gente começou o capítulo Sombras Domésticas e vimos alguns problemas começando a acontecer na família, né, do Elvídio Lúcius e da Alba Lucínia, naquela festa que o pai da Alba Lucínia promove ali, né, na sociedade romana. A gente vê um assédio por parte do prefeito, a Alba Lucínia, e da mulher do prefeito, a Cláudia Sabina, em cima do Elvídio Lúcio. Os dois, né, reagem de maneira respeitáveis, né, mas ficam com aquela sensação ruim, aquela angústia de estar sofrendo esse abuso e tudo mais. E a gente parou justamente nesse ponto, em que a festa se encerra e o Elvídio Lúcio e a Alba Lucínia, aqui já no item 16, né, voltam ao lar, sob o peso de indefinível angústia. E surpreendidos pelos acontecimentos inesperados quanto às penosas emoções de que haviam sido vítimas, observava-se em ambos o recíproco efeito de uma confidência desagradável e dolorosa. Então, o que que aconteceu? Na verdade, foram duas pessoas que, envolvidas pelo amor, às vezes não tanto, né, pela intenção de prejudicar, mas assim, envolvidos pelos sentimentos mais inferiores, né, se abrem, né, se confidenciam, só que de maneira a ferir as pessoas que estavam ali intencionadas, né, em moralmente persistir sempre no caminho que a moral já pede. Voltando, todavia, à intimidade doméstica, a nobre senhora disse ao esposo em tom de amargura: Elvídio, muitas vezes desejei ardentemente retornar a Roma, saudosa das nossas amizades e do incomparável ambiente citadino. Mas hoje compreendo melhor a calma do campo, onde vivíamos sem cuidados penosos. Os anos da província me desacostumaram das intrigas da corte e estas festividades de agora como que me cansam profundamente o coração. Euvídio ouvia, sentindo que seu estado d'alma era bem aquele. Tal tédio que se apossara dela, depois dos espetáculos que lhe fora dado observar, considerando também as penosas emoções que aquela noite lhe proporcionara. Sim, querida, replicou algo confortado. Tuas palavras fazem-me grande bem ao coração. Regressando a Roma, reconheço que estou também farto dos ambientes de convenção e a hipocrisia. Temo a cidade com os seus perigos numerosos para esta nossa aventura, que desejamos imperecível. Quer dizer, apesar dos dois estarem angustiados, eles antes estavam sozinhos, né, nesse sentimento. E quando um fala para o outro, não entrando em detalhes, né, dessa tristeza, né, dessa dificuldade de lidar com, né, a sociedade da maneira que ela age, de que eles se sentem confortados, né, um com o outro. E recordando mais detidamente as dolorosas comoções experimentadas horas antes, com as confidências de Sabina, atraiu a esposa ao coração, acrescentando com um olhar incendido de súbito clarão: Lucínia, uma ideia nova aflora-me ao espírito. Que me dirias da nossa volta ao campo generoso e tranquilo? Lembremo-nos, querida, que a revolução terminou e não será difícil readquirirmos as antigas propriedades da Palestina. Então, a primeira ideia dele, quando vê, né, uma ressonância por parte da esposa, acha que encontrou a solução. Vamos voltar, né? Vamos sair daqui. Reataríamos assim a nossa tranquila existência na província, sem as preocupações exaustivas e dolorosas que aqui nos assaltam. Cuidarias das tuas flores e eu continuaria zelando pelos interesses de nossa casa. Prometo-te que farei tudo por te tornar a vida menos triste, longe de teus pais.
conservaria conosco somente os escravos da tua predileção e buscaria aconselhar-me constantemente contigo no desdobramento de todos os trabalhos. Levar-te-ia comigo em todas as viagens, nunca mais te deixaria isolado em casa, preocupada e saudosa. Elvídio Lúcio imprimia à voz um tom singular e fundamente expressivo, como se estivesse desdobrando ante o olhar lacrimoso da esposa as perspectivas cariciosas de um quadro primaveril. Quem sabe, continuava de olhos brilhantes, poderíamos voltar à Judéia para sermos ainda mais alegres, mais felizes? Nossa Elvídia tem um futuro assegurado com um enlace próximo, e ficaria a Célia para enriquecer a felicidade doméstica. De volta, percorreríamos toda a Grécia, a fim de visitar o mais antigo jardim dos deuses, e quando em Samaria e na Idumeia, haverias de ver os milagres do meu coração no afã de ver-te risonha e venturosa. Passearemos então juntos como outrora pelas estradas enluaradas, no silêncio das noites calmosas, para melhor sentirmos a extensão do nosso amor venturoso. Aqui, sinto a nossa paz doméstica ameaçada a cada passo. As intrigas da corte me atormentam o coração. Entretanto, somos ainda moços e temos diante de nós um futuro promissor. Acredita, querida, que alimento o maior desejo de voltar ao nosso remanso de paz, no seio da natureza calma e generosa. Alba Lucínia ouvia-o, aliviada das próprias angústias. Uma lágrima lhe brilhava à flor dos olhos, tinha o coração alvoroçado com a risonha expectativa de regressar à tranquilidade da vida provinciana. Não obstante o júbilo dessas esperanças, sua atitude mental se caracterizava pela mais funda reflexão. Elvídio, exclamou confortada, essa perspectiva de voltarmos ao ambiente campestre, com a nossa aventura e o nosso amor, consola-me o espírito abatido. Mas ouve-me, e os nossos deveres? Que dirá meu pai da nossa atitude depois de haver lutado tanto para reajustar tua situação à política administrativa do império? Enfim, desejo saber se não chegaste a assumir qualquer compromisso mais sério. Então, se o Elvídio, né, teve um lampejo, né, de falar, puxa, vamos resolver isso de maneira simples, vamos voltar. A, a, a Alba Lucínia, né, também agrada, é claro, a ideia, mas olha como um espírito moralmente mais elevado também, né? Fala assim, tudo bem, é o que eu sonho, mas e os deveres? E você não assumiu algo, né? Algum compromisso sério com o império? E em lhe ouvindo as serenas ponderações, o patrício recordou subitamente o compromisso com o imperador, concernente às construções de Tibur, e sentiu-se gelado, depois da eclosão de suas entusiásticas esperanças. E informou então a companheira da solicitação de César, respondendo-lhe ela com um suspiro de pesar. Neste caso, exclamou Alba Lucínia com uma ponta de contrariedade nas expressões familiares, é tarde para cogitar do nosso imediato regresso à província. O marido reconheceu com mágoa a justeza da ponderação, mas acrescentou: em última análise, falarei amanhã a Fábio Cornélio. Expondo-lhe as minhas apreensões a respeito. Fábio Cornélio, lembrando, né, é o pai dela. E mesmo que ele não aprove nosso regresso, mantenhamos esperanças, pois os deuses hão de permitir nossa volta mais tarde. Então, se não der agora, né? Pelo menos então vamos alimentar isso como um sonho para o futuro depois do cumprimento desses deveres. Embora a profunda intimidade daquele desabafo, nenhum nem outro se sentiu com a coragem precisa para revelar as penosas emoções daquela noite. Então, apesar de, né, os dois estarem se
Desabafando um com o outro, nenhum entrou em detalhes com relação a exatamente o que tinha acontecido. E no dia seguinte, ambos ainda se ressentiam do primeiro embate das lutas sentimentais que o aguardavam no ambiente da grande metrópole. Procurando o sogro, Elvídio Lúcio expôs-lhe sem reservas seus planos e desejos, além de manifestar o propósito de voltar à Palestina. Falou igualmente da pretensão imperial de lhe utilizar os préstimos pessoais nas obras de Tibur. Fábio Cornélio recebeu aquelas alegações tomado de surpresa, reprovando os projetos do genro e encarecendo-lhe que semelhante alvitre demonstrava muita infantilidade da sua parte em tais circunstâncias. Não estava com a posição financeira consolidada? Não representava um fator de paz a sua permanência em Roma, ao lado de toda a família? Não conseguira as graças de Adriano a ponto de se integrar no mecanismo político-administrativo com todas as honras de um tribuno militar? Em face da recusa obstinada, em voz baixa e em tom discreto, Elvídio relatou ao sogro as suas aventuras da mocidade, dizendo-lhe das novas pretensões de Cláudia Sabina e da sua difícil situação doméstica no sagrado aconchego da família. Então, como ele viu que o sogro não concordou, não entendeu, ele se abriu. Ele falou mais sobre o que tinha acontecido, né, e sobre o passado, que se o sogro sabia ou não, agora estava sabendo. O velho censor ouviu-lhe a confidência, um tanto surpreso, mas obtemperou. Meu filho, compreendo os teus escrúpulos. Entretanto, devo falar-te com a mesma franqueza com que te confessas, esclarecendo que, na minha atual situação, dependo inteiramente do apoio de Lólio Úrbico e de sua mulher. Minha posição financeira. Ah, não acabei aqui, né? Dependo inteiramente do apoio de Lólio Úrbico e de sua mulher no mundo da política e dos negócios. Minha posição financeira, infelizmente, é agora assaz precária, em vista dos numerosos gastos impostos pelas circunstâncias. Se te for possível, auxilia-me nessas contingências. Não recuses a oportunidade que Adriano te oferece em Tibur e faze o possível por não desgostares o espírito vingativo de Cláudia, principalmente nas atuais circunstâncias de nossa vida. Então, o sogro é sincero também, né? Expondo que ele, na verdade, está nas mãos do prefeito e da esposa com relação à situação da vida. Talvez outras pessoas pudessem abrir mão disso, né? Falar assim, puxa vida, acho que vale mais a felicidade do meu filho, da minha filha, do meu genro, do que uma posição, um status, né, na vida social. Mas não é bem assim, né? Pelo menos para a cultura deles na época ou para essa pessoa especificamente. O fato é que eu acho que de uma maneira geral isso era culturalmente muito bem aceito. Tanto é que o vídeo, né, quando ele fala tudo isso, olha na sequência, o vídeo compreendeu a impossibilidade de abandonar o velho sogro e sincero amigo em tais conjunturas, e buscou prover-se de energias íntimas, de modo a não deixar transparecer qualquer constrangimento. Ao demais, exclamou o censor, tentando fazer humorismo para dissipar as sombras do ambiente sentimental criado entre ambos. Espero te não percas em receios pueris nas situações mais difíceis. Não tenhas medo, filho, dessa ou daquela circunstância. E esboçando um sorriso benévolo, acrescentava: Sabes o que dizia Lucrécio, que era, né, um filósofo da época, um filósofo romano, há mais de 100 anos, que a mulher é um animalzinho santo dos deuses. Então, dando talvez um estímulo ao Elvídio, falou assim: fica tranquilo, né? Você se fortaleça, não
Não ache que essa situação vai te abalar ou tornar impossível, né? Se mantenha firme. Entre ambos esboçou-se então um riso franco e otimista, embora no íntimo continuasse Ovidio Lúcio a guardar as suas apreensões. Por sua vez, Alba Lucínia, na manhã daquele mesmo dia, procurou aconselhar-se com sua mãe acerca de suas amarguradas reflexões. Mas Julia Spinter, após ouvir-lhe a exposição dos episódios da véspera, com o coração tocado de pressentimentos angustiosos pela situação da filha, replicou com os olhos úmidos, sem perder todavia a sua fortaleza moral. Filhinha, disse beijando-a, atravessamos uma fase de lutas amargas, em que somos obrigados a demonstrar toda a nossa capacidade de resistência. Então, da mesma maneira que o Elvídio procurou o sogro, a Alba procurou a mãe, né? Então, o casal, mas separadamente. Os dois recebem, né, a notícia e passam a situação delicada que eles vivem, né, com relação a uma talvez instabilidade financeira, né, e a questão da dependência desse outro casal, né, do prefeito e da Cláudia Sabina. Sei avaliar a tua angústia íntima, porque na mocidade também experimentei essas emoções penosas no torvelinho das atividades sociais. Se me fosse possível, romperia com a situação e com todos, em benefício da tua tranquilidade. Mas, olha isso, no caso da mãe, também analisando, né, como a postura de cada um às vezes difere, até porque o espírito está em condições diferentes muitas vezes. Mas por parte da mãe, ela falou assim: pela sua felicidade, pela sua tranquilidade, eu romperia com tudo e com todos. Mas, quer dizer, tem algo que ainda é mais forte para ela a ponto de não chegar a isso. E não é a questão da sua necessidade da postura social. Aquelas reticências significavam tal desalento que Alba Lucínia se comoveu interpelando-a. Que dizes, mamãe? Esse mas tem tanta amargura que chega a me surpreender. E como que adivinho em teu espírito preocupações porventura mais graves do que as minhas? Ora, filha, como mãe, sou levada a interessar-me pela tua como pela minha própria felicidade. Entretanto, inteirada dos negócios de teu pai e dos laços que o prendem à política do prefeito dos pretorianos, colijo que Fábio não poderia desligar-se no momento de lólio úrbico, sem graves prejuízos financeiros. Então, por preocupação também com o marido e sabendo da delicada situação dele, e talvez do que isso signifique para o espírito do marido, ela então fala, ela tem certeza que uma atitude como essa, né, seria trágica para o seu pai. Ambos se encontram profundamente vinculados na situação atual, de modo que, apesar da franqueza com que sempre assinalei minhas palavras e atos, sou levada a aconselhar-te a máxima prudência em prol da tranquilidade de teu pai, que deve merecer os nossos sacrifícios. Olha isso. Então, como alguém vendo um problema consegue abrir mão, né? Então, a mãe falando dos nossos sacrifícios em respeito e culturalmente, né, como é que era, né? A questão de como a mulher se comportava perante a uma necessidade do marido. E então ela já fala logo de cara, né? Você deve máxima prudência para que não abale a tranquilidade do seu pai. E nós devemos nos sacrificar por isso. As palavras da nobre matrona eram ditas em tom de amargurada tristeza. Quanto a Alba Lucínia, muito pálida, após receber-lhe as penosas confidências, perguntou:
Mas a situação financeira de meu pai é assim tão precária? A festividade de ontem dava-se a entender o contrário, porque vocês se lembram, né? Na descrição do começo do capítulo, o tamanho da festa que foi colocada, que foi feita pelo pai. Sim, esclareceu Julia Spinter resignada. Ainda bem que os fatos vêm justificar os meus íntimos desgostos. Conheces o temperamento de teu pai e sabes que a minha necessidade de lhe acompanhar e sabes da minha necessidade de lhe acompanhar os caprichos. Quer dizer, você está entendendo que isso é uma necessidade, uma imposição do seu pai. Eu acompanho por um respeito, né, por uma obediência dela com relação ao marido. Mas é algo que talvez ele tenha feito que ele nem dê conta. Não consideraria necessária uma festa como a de ontem, para dar a entender que te estimo. Julgo que essas comemorações devem ser feitas na intimidade do coração e da família, mas teu pai pensa de modo contrário, e devo acompanhá-lo. Olha a obediência e o respeito, né? Só as despesas dessa noite elevaram-se a muitos milhares de sestércios. E não é só, teus irmãos têm dissipado quase todo o patrimônio da família, assumindo compromissos de toda espécie, que teu pai é compelido a resgatar com os mais sérios prejuízos para a nossa casa. Como já sabes, os escândalos de Lucínia Veinto obrigaram Assínio a ausentar-se para a África. Então está falando dos filhos ali, né, do irmão e da própria Alba, onde prossegue, ao que sabemos, na mesma rota de prazeres fáceis. Quanto a Rúbrio, foi preciso que teu pai lhe conseguisse uma comissão na campanha, a fim de tentar a restauração de nosso equilíbrio financeiro. No entanto, filha, não ignoras como a sociedade nos exige a máscara da aventura. Olha isso. Como para eles era normal, né? A sociedade exige que nós nos comportemos que está tudo bem. A máscara da aventura, né? Em princípio, não aprovo a atitude de Fábio, realizando festas como a de ontem, mas, ao mesmo tempo, sou forçada a lhe dar razão, porquanto um censor tem de andar em dia com as convenções sociais. Alba Lucínia, ouvindo aquelas confidências, encheu-se de compaixão pela progenitora, exclamando: Basta, mamãe, eu sei compreender-te. Esse assunto deve ficar entre nós e eu saberei conduzir-me através de todas as dificuldades. Ainda ontem, eu e Elvídio cogitávamos de regressar à província, mas vejo que o papai requer agora o nosso concurso e reconheço que teu coração necessita do meu para enfrentar as circunstâncias da vida. Olha, exemplo, né, de abnegação, de abrir mão de coisas que julgaria mais importante para ela em benefício da família. Julie Spinter, comovida, abraçou a filha, reparando-lhe o olhar brilhante, como se pressentisse algum perigo para a sua felicidade. Que os deuses te abençoem, filhinha, exclamou quase radiante. Ficarás comigo, sim, pois aqui tenho vivido muito incompreendida e muito só. Apenas a nossa querida Túlia, que se conserva fiel à minha antiga afeição, vendo em mim a mãe adotiva que a providência lhe concedeu. Os filhos desde cedo afastaram-se do lar para enveredar por maus caminhos, e teu pai está sempre ocupado em conferências e negócios do Estado. Então a única que ela falou que é, na verdade, companheira, né, da Julia Spinter é a Túlia, aquela que foi, na verdade, requisitada para conseguir, né, as pessoas, as servas que trabalhariam dentro da casa da filha. Por algum tempo ainda, mãe e filha se entretiveram em palestra confidencial e carinhosa. A situação geral continuou inalterável,
A saber que Alba Lucínia e o esposo, abandonando o propósito de voltar ao ambiente provinciano, tudo fizeram por atender às necessidades domésticas, permanecendo na capital do império. Então a ideia, né, ficou adiada e eles, então, resignados, se determinam e continuam, né, na vida que estavam prevendo antes ali no império. Daí a pouco tempo, deixando Nestório como auxiliar do sogro, Euvídio Lúcio retirava-se para Tibur, de modo a cumprir as determinações imperiais. Ali encontrando Cláudia Sabina instalada em posição de destaque. Então, mais um tempo se passou, né, e chegou o momento em que ele tinha que ir fazer o que César, né, o que o imperador tinha pedido, né, a obra de Tibur. E, como já se sabia, a Cláudia Sabina estava lá, a mulher do prefeito estava nessa cidade, nessa região, para também cumprir. E ela estava numa posição de destaque ali, né? Como se tivesse muito importante naquilo que estava fazendo. Fosse pelo desejo de salientar-se aos olhos do patrício, graduando-se no seu conceito, ou fosse anuindo a expansão de suas vocações inatas. Quer dizer, não sabia se ela estava nessa posição de destaque para chamar a atenção do Euvídio ou porque realmente ela fazia aquilo bem, né? A esposa do prefeito fazia-se notável por suas providências na administração das obras artísticas confiadas à sua sensibilidade feminina. Euvídio Lúcio foi compelido pelas circunstâncias a aproximar-se dela, conhecendo-lhe de perto a surpreendente aptidão e admirando-lhe os feitos com sinceridade, embora conservasse o espírito precavido contra qualquer tentativa de retorno ao passado. Então o Elvídio estava lidando com aquela situação delicada, né? Na verdade, tentando ser certo. Ele admirava, sem dúvida, ela como pessoa que estava cumprindo o seu papel, né, que era admirável, mas mantendo a sua postura, né, de homem casado, de homem preocupado, né, da fidelidade com a esposa. Cláudia Sabina, entretanto, apesar da modificação tática das suas operações sentimentais, quer dizer, ela vendo como ele reagiu, né, àquela abertura que ela deu na festa, modificou a sua tática, né? Então já não foi tão, começou a comer pelas bordas, né? Guardava no íntimo as mesmas pretensões de sempre. Então ela só não estava demonstrando, mas ela ainda queria chegar no mesmo objetivo que ela tinha, que era reconquistar ele. Enquanto isso, Alba Lucínia começava a experimentar em Roma, então ele lá e Alba Lucínia em Roma, uma longa série de padecimentos morais. Lólio Úrbico não cedeu aos seus propósitos. Não obstante estar cônscio das suas elevadas virtudes conjugais, tendo, porém, moderado os impulsos. Então, também ele entendeu que não dava para ser tão explícito, né? Tão impositivo, agressivo, mas também não tinha desistido daquilo que a sua paixão determinava. A sociedade romana de então amava os desportos e fazia questão de conservar as tradições de liberdade no mecanismo das relações familiares, circunstância que lhe facultava visitar a casa do patrício ausente, sob as vistas benévolas de Fábio Cornélio, que via no seu carinhoso interesse um motivo de honrosa satisfação para a família. Quer dizer, era normal, mesmo com o marido fora, né, por parte dos patrícios ali, mostrar interesse ou visitar a família com a presença do pai dela, né? Mas então ele fazia visitas à casa do Elvídio Lúcio e o Fábio Cornélio enxergava isso como um interesse carinhoso pela família, não estava enxergando como o prefeito interessado diretamente na filha.
Contudo, a nobre senhora, que conhecia as necessidades paternais, não se sentia com a precisa coragem para confiar ao velho censor os seus justos receios, sujeitando-se desse modo a tolerar a amizade que o prefeito lhe oferecia e aceitando-a com a intangibilidade do seu caráter. Então a filha não se sentiu à vontade para poder se abrir com o pai, falar, ó, ele não está vindo aqui como você está achando, né? Com essa intenção, o carinho pela família. Ele tem segundas intenções. E ela então não consegue se abrir. E continua então aceitando para poder também não ser indelicada perante o pai, né? Mas sempre com o seu caráter ali firme. Euvídio Lúcius vinha ao lar quinzenalmente. Todavia, essas surtidas a Roma eram excessivamente rápidas para poder combinar devidamente com a esposa a solução de todos os assuntos que o preocupavam. E o tempo corria, carregando sempre as suas reservas preciosas. Alguém havia que se interessava a fundo pela situação do prefeito, espionando-lhe facilmente os menores passos. Então, de tudo isso que a gente está presenciando, né, que está acontecendo de ambos os lados, agora a Emmanuel conta, né? Mas tem alguém que está espionando a situação do prefeito, os passos, né? Esse alguém era Atéria. Vocês se lembram quem é a Atéria? Né? Que é aquela que a Cláudia Sabina chamou logo que ficou sabendo que o Ovídio Lúcio voltaria para Roma. Então, aquela serva que ela infiltrou na casa do Ovídio Lúcio, da Alba Lucínia, para poder ir colhendo informações. Ela estaria ali, foi ela quem, através da Túlia, né, que foi quem recomendou e foi conseguida aí trabalhar na casa. Então essa Atéria, essa pessoa, estava trabalhando dentro da casa, era serva da Alba Lucília, então, mas ela conhecia muito bem, né, o prefeito, porque a mulher do prefeito quem tinha chamado ela. E ela vendo o prefeito visitar a casa com frequência, estava prestando atenção em tudo que estava acontecendo. Que na própria casa dos amos podia observar-lhe o interesse, ouvir-lhe as impressões e as palestras, acompanhando as suas atitudes sentimentais. 2 longos meses haviam transcorrido nessa situação, quando um dia vamos encontrar Lucília e Túlia na maior intimidade e em palestra amena e confortadora. Então a Alba Lucília com a Túlia, que era amiga dela, conversando intimamente. Após as pequeninas bagatelas sociais, a esposa de Ovídio falou confidencialmente das suas amarguradas impressões íntimas, expondo à amiga da infância os seus receios em face da prolongada separação do esposo e obedecendo a caprichosas determinações do destino, parecia continuar indefinidamente na cidade da predileção imperial. Então a Alba Lucínia expôs a sua preocupação, né, do esposo estar muito tempo fora. Túlia Sevina olhou-a fixamente, murmurando em tom discreto: sei justificar as tuas apreensões. Ainda mais continuando Euvídio junto de Cláudia. Por que ligas tanta importância a essa circunstância? Interrogou a Alba Lucínia admirada. Nunca soubeste, então? O quê? Disse a outra, duplamente curiosa. Túlia compreendeu que a amiga, longe dos ruídos da corte por muitos anos, não chegara a conhecer o passado em suas minudescências. Então, naquele momento, a Túlia sabia do passado do Euvídio com a Cláudia e estava falando que entendia a preocupação dela, mas nesse momento ela percebe que a Alba Lucínia não sabia nada com relação a essa questão. E aí ela continua, né? Há muito ouvi dizer que Cláudia Sabina e Euvídio Lúcio tiveram o seu romance de amor na mocidade.
Creio que não ignoras ter sido essa criatura portadora de beleza singular, em outros tempos, muito antes de que o destino a arrancasse da pobreza de sua condição social. Nunca cheguei a sabê-lo, murmurou Alba Lucínia, visivelmente sobressaltada. Mas conta-me tudo o que sabes a respeito. Nunca ouviste também a história de Silano? Perguntou ainda Túlia Sevina, aumentando o interesse provocado por suas palavras. Sim, sei que Silano é um rapaz que meu sogro adotou como seu próprio filho, sabendo igualmente que quando ele nasceu, muita gente acreditou fosse filho de Ovídio com uma criatura do povo nas suas aventuras da mocidade. Então a Alba Lucínia sabia, né, dessa história do Silano, só não sabia quem era e se era verdade. Mas conheces toda a história nos seus pormenores mais íntimos? Sei apenas que o pequenino foi enjeitado à porta de Quinéio Lúcio, que o acolheu com a sua habitual generosidade. Muito bem, minha amiga, mas não faltou quem visse Cláudia Sabina, ainda jovem e plebeia, abandonar a criança à alta madrugada no local a que te referiste, endereçando a Quinéio Lúcio um bilhete expressivo. Em qualquer hipótese, esclareceu Alba Lucínia, apesar de impressionada com aquela revelação. Eu acredito que Ovídio foi vítima de uma calúnia infame. Não digo o contrário, volveu a amiga. Mesmo porque Sabina, ao que se diz, era dessas criaturas que vivem cercadas por ansiedades diferentes. A esposa de Ovídio experimentava uma dor imensa no íntimo. Desejou chorar, desabafando as mágoas que lhe azorragavam o peito, mas sua fortaleza moral superava em seu espírito todos os sentimentos. Não lhe foi possível, contudo, dissimular o sofrimento diante da carinhosa irmã espiritual dos primeiros anos, deixando transparecer, de olhos úmidos, suas amarguras e receios. Túlia Sevina beijou-a longamente, dizendo-lhe a meia voz: Querida Lucínia, também eu já sofri essas angústias que vens experimentando, mas encontrei um remédio eficaz. Queres experimentá-lo? Sem dúvida, onde encontrar esse recurso? Ouve-me, exclamou a amiga com as características da sua bondade confiante e quase infantil. Certamente já ouviste falar de Lucínia Veinto e de seus escândalos na corte. Certa feita, Máximo deu mostras de sua inclinação por esta mulher, chegando a abalar profundamente a nossa felicidade doméstica. Mas salve a súbria. Ensinou-me a procurar uma reunião cristã. Então, olha isso que interessante que a Túlia está falando. O marido dela, né, também em algum momento se mostrou, né, talvez desviando a sua conduta, e aí ela encontrou o apoio por parte de alguém, fala de uma reunião cristã, onde pedia as preces de um venerando ancião que ali pontifica como um sacerdote. Desde que me vali desse recurso, meu marido voltou ao remanso do lar, aumentando o quinhão da nossa aventura conjugal. Então a Túlia atribui a essa oração que ela aprendeu nesse ambiente cristão a solução, né, o afastamento da possibilidade do marido então se desviar. Mas foste obrigada a qualquer compromisso? Interrogou Alba Lucínia, eminentemente interessada no assunto. Nenhum. Mas os cristãos praticaram algum sortilégio em teu benefício? Também não. Informaram-me que a virtude da prece está na circunstância de ser dirigida a um novo Deus, a quem os crentes denominam Jesus de Nazaré. Ah, disse Alba Lucínia, lembrando-se da Judéia e das convicções da filha. A doutrina cristã não me é estranha,
mas meu marido não lhe tolera as expressões contrárias aos nossos deuses. Julgo, pois, que antes de tomar uma resolução dessa natureza, será conveniente ouvir minha mãe, a fim de lhe seguir os conselhos. Isso não. Por quê? É que ao receber o conselho de Sálvia, também procurei tua mãe para falar-lhe do assunto. Mas dentro do seu espírito formalista e da sua franqueza intransigente, mostrou-se hostil aos meus desejos, alegando que a mulher romana dispensa novos deuses para ser a matrona incorruptível perante a sociedade e a sua família. Apesar de tudo, resolvi tentar o recurso e obtive os melhores resultados. Então, no caso da Túlia, ela procurou, né, como a mãe da Alba, né, a Julia Spinter, como confidente, e apesar da mãe ter falado que achava que não, ou na verdade nem que achado que não, determinando que não, né? Mas ainda assim a Túlia resolve procurar, né, essas reuniões cristãs. E aí a Alba Lucínia, ouvindo tudo isso, fala assim: Mas minha mãe deve estar com a razão. Falou a Alba Lucínia convicta. Além disso, não posso conformar-me com a promiscuidade desses ajuntamentos plebeus. Túlia ouvia-lhe as ponderações, sinceramente desejosa de colaborar na reedificação de sua aventura doméstica, objetando delicadamente. Quer dizer, a amiga, mesmo vendo que a Alba não estava disposta a fazer isso, mas como era amiga sincera, né, querendo sinceramente reestruturar a família da amiga, fala: Ouve, Lucínia. Sei que o teu temperamento não se compadece com as reuniões dessa natureza, mas, se quiseres, irei por ti, como fui por mim. A essas assembleias preside um homem santo chamado Policarpo. Sua palavra nos fala do novo Deus com uma fé tão pura e uma sinceridade tão grande que não há coração que se não renda à beleza espiritual das suas afirmativas. Suas expressões arrebatam nossa alma para um reino de felicidade externa, eterna, onde Jesus Nazareno deve estar à frente de todos os nossos deuses, aguardando-nos, além desta vida, com as bênçãos de uma bem-aventurança eterna. Não sou cristã, como sabes, mas fui beneficiada pelas suas orações. E ao contrário do que afirmam, posso testificar que os adeptos de Jesus são pacíficos e bons. A esposa de Elvídio recebia-lhe as carinhosas sugestões com o coração imensamente sensibilizado. E irás sozinha, sem a proteção de um guarda, de uma guarda? Perguntou com admiração. Por que me perguntas? Os cristãos são vítimas de medidas vexatórias por parte das autoridades governamentais. Porém, irei ter com eles confiadamente, uma vez que se trata da tua felicidade pessoal. Tens uma fé assim tão grande nessa providência? Interrogou Lucília com interesse e reconhecimento. Confiança total. E fazendo um gesto expressivo, como se houvera recordado um recurso novo, acrescentou: Ouve, querida, já que me falaste das predileções de Célia por essa doutrina, apesar do nosso segredo familiar sobre o assunto, por que não me permites o prazer da sua companhia? Essas reuniões se verificam nas velhas catacumbas da Via Nomentana, e o local é muito distante. Tenho confiança plena no êxito dessas orações e bastará uma só vez para que a paz volte a felicitar a tua casa e o teu coração. Alba Lucínia sentia-se confortada com as promessas da amiga, considerando-se a fé profunda e contagiosa na grata perspectiva da felicidade doméstica, e acrescentou: Vou pensar e depois combinaremos. Então ela estava assim interessada em tudo aquilo que ela estava ouvindo, mas ainda assim intimamente ela achava que não era prudente, não era correto. Então, mas ela de qualquer forma promete pensar e depois combinaremos.
Mas, se necessitares de uma companhia, é a mim que compete acompanhar-te. Quer dizer, de qualquer forma, ela pensa, né? Se você for concordar com isso, não é Célia quem vai te acompanhar, sou eu mesmo. Separaram-se então com um beijo afetuoso, enquanto o vulto esguio de Atéria afastava-se lesto de uma ampla cortina oriental, depois de ouvir a singular entrevista. Então a Atéria ouviu toda essa conversa. Ouviu, né, a confidência da história do Elvídio com a Cláudia no passado. Ouviu a questão de ela ter a intenção de uma reunião cristã. Então a Atéria, como era, na verdade, né, a função dela ali dentro, estava ali investigando, né, tudo o que ela podia. Dentro de uma sociedade como aquela, onde todas as classes, desde os primórdios, em virtude das influências etruscas, recorriam ao invisível e ao sobrenatural nas mais diversas contingências da vida, Alba Lucínia passou a meditar na preciosa oportunidade sugerida pela amiga da infância. Embora encontrasse conforto na expectativa do empreendimento, passou o resto do dia entre a indecisão e o sofrimento moral. Teve ímpetos de ir a Tibur para arrancar o esposo de todas as perigosas situações em que se encontrava, mas o raciocínio preponderou em todas as suas inquietações angustiosas. À noite, enquanto todos dormiam, dirigiu-se ao santuário doméstico e, prosternando-se junto ao altar de Juno, suplicou à deusa, entre lágrimas, que lhe amparasse o espírito nos caminhos ásperos do dever e da virtude. Então, aqui então conseguimos encerrar o capítulo, né? Até mais rápido do que eu imaginava. Mas agora mostrando então que realmente, né, tá para lembrando o nome do capítulo, né? Sombras domésticas. Então, o casal, né, a família em si, como era, né, na verdade, uma intuição dela mesma antes de ir para lá, estava para começar a passar por momentos muito difíceis. Ela recorrendo aos deuses dela, né, os deuses romanos, tentada, né, a ir comparecer, a conhecer o cristianismo para poder pedir ajuda nessa questão. Mas então assim encerra-se esse dia, esse momento aí do casal. E não na semana que vem, né? Porque nós vamos ter uma pausa aí de 2 semanas, porque eu não vou poder. Aí a gente vai começar o capítulo 4, que fala na via nomentana, que é justamente como ela mesmo falou, as catacumbas na via nomentana eram onde aconteciam as reuniões cristãs. Então a gente não sabe ainda se vai só a Túlia, se vai a Alba Lucínia junto, ou se vai a Célia, mas o fato é que vai relatar o que acontece então nessa reunião cristã, pelo pedido de auxílio do plano espiritual, né, que eles não entendem assim na época, dos deuses, para a questão do problema familiar ali da Alba Lucínia. Certo, gente? Certo. Algum comentário que vocês queiram fazer, alguma observação ou alguma dúvida? Não, para mim tá tudo certo, Marco. Beleza, Certo, então. Marco. Então, maravilha. Então, encerramos pelo menos esse capítulo. Daqui 3 semanas, então, aí a gente retorna. Certo? Tá bom. Então, uma Combinado. ótima Boa noite para viagem. todos. Obrigado e uma ótima semana. Obrigada. Boa noite, boa semana. Tchau, Boa tchau. noite. Tchau, tchau.